Acho que estamos em condições de começar com 10 minutos de atraso e esperemos conseguir continuar só com este atraso, porque hoje temos um dia ainda mais intenso do que o de ontem, e ontem já nos atrasámos 1h30, se não estou em erro, portanto hoje temos que cumprir o prazo. Queria agradecer à organização que me colocou a moderar esta mesa, onde realmente conheço há muitos anos e bem a maior parte das pessoas, e que é uma mesa com temas que verdadeiramente também me interessam muito, portanto, sob esse ponto de vista fico bastante feliz. Mas o que interessa são as pessoas que vão falar e a sessão que vamos ter sobre as reversibilidades do espaço, com uma primeira comunicação por Hermínia Vilar, que é atualmente reitora da Universidade de Évora, que é professora associada com agregação na Universidade de Évora e que tem trabalhado desde há imensos anos em... imensos anos, também não somos assim tão arcaicos, mas desde há muito tempo em assuntos que se relacionam com história religiosa e com, no fundo, história política e com elites urbanas, nomeadamente com um centramento especial na na cidade de Évora. E é com essa perícia, vou-vos poupar todo o seu percurso académico, mas é com a capacidade de alguém que há muitos anos trabalha elites e trabalha história eclesiástica e trabalha história política, não só de Évora, mas do reino todo, mas com especial incidência em Évora, que vamos ouvir a comunicação sobre indícios de reversibilidade em Évora, problemas em torno da Sé. Antes de mais, muito bom dia a todos. Também gostaria de começar por agradecer o convite que me foi feito, de saudar, obviamente, a Maria João, o Virgílio, o Manuel Fialho, a Jacinta, que conheço menos, mas também todos os presentes. É uma oportunidade de rever caras que agora, obviamente, devido a ser agora mais especialista em contratação pública do que propriamente em história medieval, não vejo tão a miúdo. Mas contratação pública entre outros sistemas tão interessantes como esse, e portanto também é uma oportunidade de ver caras que já não vejo há muito tempo, e é sempre com prazer que nós voltamos à casa à qual pertencemos, porque obviamente os cargos são temporários e são passageiros, e o que nos molda são as áreas onde nós trabalhamos durante muitas décadas, e na verdade já são várias décadas. Este tema, eu devo começar por fazer aqui duas ressalvas. Primeiro, obviamente, eu não sou arqueóloga, nunca fui, acho que nunca queria ser, a não ser que qualquer azar da minha vida nos próximos 10 anos de vida mude de opção, não me parece. Portanto, o que vão ouvir é alguém que, sobretudo, trabalha a documentação. Por outro lado, na verdade, infelizmente, eu não trago muitas novidades, e se calhar alguns dos que aqui estão as terão, e se as tiverem agradeço que me as deem, porque realmente as questões que eu aqui trago são questões que para mim são importantes de continuar a refletir. E por outro lado, também devo dizer uma coisa: eu fiz a minha tese de doutoramento há uns anos já, na verdade há 25, e que fiz sobre a Sé de Évora, mas claramente que eu evitei esta questão. Não foi porque me tenha esquecido dela, foi porque realmente não era fácil. Portanto, evitei sempre, na minha tese, discutir essa questão. Também é verdade que, em termos do questionário que eu tinha colocado, não era uma questão central, mas, na verdade, era uma questão que já na altura me colocava algumas dúvidas e para as quais eu achava, apesar de tudo, em 98, não havia alguns contributos que depois, apesar de tudo, algumas escavações deram, embora, na verdade, essa seja a grande lacuna, penso eu, para se poder dar alguma resposta, ou pelo menos alguma tentativa de resposta à questão, sobre a questão da Sé. Eu vou-me centrar exclusivamente na Catedral de Évora, portanto não me vou demorar sobre o outro espaço urbano ou outros espaços religiosos de Évora. Claro que vou ter que chamar a Alice em algumas situações
a questão do espaço em redor daquilo que nós podemos chamar o centro político, o centro áulico de Évora, mas, na verdade, o meu questionário incide sobre a questão da Sé. E incide sobre a questão da Sé, na verdade, eu quando estava a começar a organizar minimamente as ideias, achei que, no fundo, o tema que o Hermenegildo me tinha sugerido era algo que hesitava entre fazer a história de um silêncio ou optar pela afirmação de um lugar comum, baseado, no fundo, na continuidade física dos espaços de culto. E digo isto porque, no fundo, quando eu comecei a pensar sobre aquilo que existia e sobre aquilo que eu conhecia, era ou a afirmação da continuidade física entre a mesquita e a catedral, que é normalmente uma das leituras tradicionais que alguma historiografia prepassa, ou então fazer a história de um silêncio. E se calhar o que eu vou fazer é mesmo a história de um silêncio, entrecortado por algumas imagens, possivelmente não muito, se nós olhássemos isto como uma perspectiva do cinema, provavelmente do cinema mudo e não do cinema sonoro. Mas, na verdade, também nos cabe a nós, e sobretudo neste caso aos arqueólogos, se calhar dar som a estes fotogramas do cinema mudo. E também olhei para isto a 3 níveis: o contributo da historiografia, o contributo da documentação e o contributo da arqueologia. Na verdade, o contributo da historiografia é, sobretudo, a colocação do problema. Como todos nós sabemos, Évora tem uma ampla produção histórica e historiográfica sobre a cidade. Muitos autores, desde pelo menos o século XVI, debateram, discursaram, refletiram sobre a evolução de Évora. E ainda hoje existe realmente um grande debate em torno da organização do espaço urbano évorense, nomeadamente, obviamente, para Évora, o período romano é sempre muito marcante em termos até da visualização do espaço que ainda hoje existe, menos, obviamente, a parte islâmica e depois a parte cristã. No fundo, é verdade que a Évora que nós temos não é uma Évora de um determinado momento, é uma Évora que é um resultado de múltiplas influências e de múltiplas justaposições de presenças, e, no fundo, é essa Évora que é classificada, ou que foi classificada e que ainda hoje existe. Não vou agora refletir melhor ou pior conservada, essa era uma outra questão. Mas, no fundo, uma das questões, e essa questão que eu queria colocar aqui, que é em torno da construção da Sé e em torno do que é que nós temos subjacente àquela Sé que marca de forma tão marcante, desculpem a expressão, aquele espaço. E já agora, o meu PowerPoint não é muito bom, mas, na verdade, quando se faz uma figura aérea de Évora, a Sé Catedral marca de forma extraordinária o espaço, até em termos não só da dimensão espacial, mas até em altura, e, portanto, dentro do que é o próprio centro histórico, e isso não é nenhuma realidade, não é nada que nós não saibamos. Mas, na verdade, quando nós colocamos a questão da Sé e olhamos para o contributo dessa historiografia, no fundo há aqui 2 questões. Por um lado, a afirmação por alguns autores da continuidade que a Sé teria sido construída sobre a mesquita, embora se diga sempre, continuamente, que não há nenhuma prova arqueológica que sustente essa continuidade. E depois, mesmo para os autores que evitam a afirmação dessa continuidade, há uma outra questão, que é quando a construção desta Sé que lá existe, para alguns autores, e por isso é que eu pus aqui 3 bispos seguidos e depois um intervalo para o último, esta Sé teria sido iniciada e, sobretudo, consagrada pelo Dom Durando, que é o bispo da segunda metade do século XIII, mas a questão é, obviamente, o que estaria antes, partindo do princípio que o Dom Durando seria o responsável pela Sé, mais ou menos, que lá está, não é totalmente, porque antes também houve alterações. Para alguns autores, o grande construtor da primeira Sé teria sido não o Dom Durando, mas o Dom Paio, que é bispo entre 1180 e 1204, até porque isto tem a ver que nem sempre foi muito claro quais eram os primeiros bispos de Évora.
Para outros, mais recentes, a opção é pela existência de uma igreja anterior, de um espaço de culto, ainda no tempo do Dom Soeiro, que em alguns casos poderia ter sido no espaço do que é hoje a Biblioteca Pública de Évora. Esse espaço teria sido depois abandonado em favor de mais ou menos do espaço onde hoje está a Sé. E a primeira, e se isto mais ou menos nos coloca perante as várias questões que subjazem à própria construção da Sé, há uma coisa que organiza toda esta lógica desta possível transposição ou transmissão de espaços, que é estarmos sempre no centro áulico de Évora. Portanto, não estamos a sair muito do que é hoje o espaço físico que é delimitado, no fundo, por aquilo que nós chamamos o Templo Romano, o espaço da atual Sé, o museu, a biblioteca pública e depois por trás, porque isso será importante para nós percebermos o que se passa, a Capela de São Miguel, que fica em princípio na antiga freiria de Évora. E, portanto, a questão é, não saímos deste espaço, o que significa, para todos os efeitos, que a lógica é que a primitiva unidade de culto, seja ela qual fosse, se teria localizado alguns neste espaço, portanto, significa que realmente os dois polos, o castelo e o espaço de culto cristianizado, teriam ficado neste espaço. O que se discute depois é realmente a transposição deste espaço ou a possibilidade de existência de uma igreja anterior, antes de propriamente a construção da Sé. E também, obviamente, o protagonismo destes bispos. Ninguém dá protagonismo nem ao Dom Soeiro nem ao Dom Fernando, mas o protagonismo do Dom Paio e do Dom Fernando na criação destes espaços de culto. Se esta é mais ou menos, de uma forma muito sucinta, o ponto de situação em termos, digamos, dos problemas que a historiografia nos coloca, claro que depois há aqui a juntar ainda uma proposta da existência de uma igreja moçárabe, que também se fala e que alguns autores colocam obrigatoriamente fora deste centro, porque a existir uma igreja moçárabe, ela teria que ser fora deste centro. Também há uma outra leitura, que é a leitura do Júlio César Batista, que veio defender a existência de uma igreja junto às portas de Moura, já fora, portanto, deste centro áulico, devido a um documento já do final do século XIII. Mas, na verdade, embora haja essas leituras, as principais questões centram-se realmente nessa questão. E por isso eu achei que valia a pena olhar para a documentação. Isto mais ou menos, isto é tirado de uma tese da Vanessa Filipe, portanto faço esta só para terem noção, no fundo, do Templo Romano, do Museu Municipal, que será importante perceber onde este museu ainda hoje é, e a questão da Sé atual. E eu começaria, então, por olhar um bocadinho para a documentação. E vou apenas enumerá-la, chamando a atenção para alguns aspectos. É óbvio que também o próprio traçado temporal da documentação é muito claro, ou pelo menos, se não é muito claro, é muito importante. Nós só temos documentação oriunda do Arquivo de Évora a partir de 1200. Entre 1165, data da conquista, e 1200, não há documentação no Arquivo de Évora, só documentação régia, e é bastante sucinta e lacunada. Portanto, claramente, é a partir de 1200 que começa a haver menções dentro da documentação propriamente de Évora, para depois crescer exponencialmente, dentro do que são os limites do século XIII, na segunda metade do século XIII. E a primeira questão é, em 1176, a doação ao Gonçalo Viegas, ao mestre dos Chorais de Évora, do Alcácer Velho. Eu não me vou debater sobre a questão do Alcácer Velho, mas em 1176 é um Alcácer Velho. Aliás, o
professor Hermenegildo já escreveu sobre isso, e vários autores já escreveram sobre isso, a possibilidade de haver o que é que seria o Alcácer Velho em 1176, significa que haveria um Alcácer novo, como é óbvio, e, portanto, o rei dá, portanto, o Afonso Henriques dá ao Gonçalo Viegas o Alcácer Velho em 1176. Depois, ainda, mais ou menos entre este ano e 1179, dá, mais uma vez, aos Frades de Évora, 3.000 maravedis e animais, e não fala ainda nem do Bispo de Évora, nem da obra da Sé de Évora. Começamos a ouvir falar do Bispo de Évora. Claro que o Bispo de Évora surge no Foral em 1166, é daí que nós datamos o início da Sé do Bispo, em 1166, o Dom Soeiro, mas depois o Bispo, na verdade, os Bispos de Évora são muito lacunares na documentação até cerca de 1200. Em 1179, no primeiro testamento, no testamento do Afonso Henriques, ele dá 500 maravedis à obra da Igreja de Évora. É óbvio que ele dá a todas as obras das igrejas diocesanas de Portugal na altura, Lisboa, Coimbra, Porto, Braga, Viseu, Lamego, e também dá Alcobaça, que não é uma igreja episcopal. Mas ele refere a obra da Igreja de Évora. Portanto, neste caso, a obra não é obrigatoriamente sinónimo de doação para uma construção, é a obra que tem a ver com das áreas em que a organização, digamos, capitular e episcopal existe. Na verdade, significa para todos os efeitos que há uma igreja, ou tem que haver um espaço de culto, que é natural que tivesse havido. Já estamos, obviamente, apesar de tudo, cerca de 13 anos depois da conquista e, portanto, obviamente que existiria. Curiosamente, há 500 maravedis à obra, dá 10.000 maravedis ao Gonçalo Viegas para serem gastos na defesa e utilidade da cidade, e, na verdade, sabemos que pouco tempo depois seriam muito úteis, com certeza, devido às incursões do Iacobo Alonso. E, portanto, isso significa, para todos os efeitos, que nestas décadas a ordem parece ser muito mais central do que o próprio episcopal. Embora eles sejam mencionados, a obra é que parece ser o grande poder dentro daquele espaço, portanto há uma presença muito mais militarizada do que uma presença religiosa, que aparentemente aparece como uma presença relativamente periférica, ou pelo menos secundária, no equilíbrio dos poderes. Claro que depois o século XIII virá reequilibrar de outra maneira essa relação. Em 1181 continua a dar bens em Évora à ordem, e depois só, realmente em 1185, já no final do reinado, doa ao Dom Paio, aí sim o bispo, a 10ª parte do quinto do que o rei tinha em Évora, e diz, por amor da Sé de Évora, dedicada a Santa Maria. Portanto, claramente, e por isso também, e por outra referência que existe no livro dos aniversários, é que há esta junção do Dom Paio, claramente, à construção de uma igreja neste espaço. E depois há várias outras doações. Eu gostaria apenas de realçar que depois existe já, por parte do Sancho I, a referência à doação e à existência de dinheiro guardado em Évora, e aqui é uma questão, ele tem na altura menciona, no primeiro testamento do Sancho, que a existência de 10.000 barbitinos guardados em Évora, que para todos os efeitos, como sabem, o Sancho I tinha um tesouro distribuído por diferentes espaços, e um desses espaços será Évora, e também doa, naquilo que é vulgarmente chamado codicil, 50 marcos para o frontal da Igreja de Évora. Portanto, estamos perante a existência de alguma coisa que nós não sabemos bem o que seria, nem onde estaria. E na verdade, digamos que só a partir de 1200 é que nós começamos realmente a ter a documentação de Évora, e começamos a ter a documentação que refere uma reorganização do cabido. Em 1200 é constituída as mesas, portanto a mesa do cabido e a mesa do bispo, e é também em redor deste ano que existe um acordo não datado, mas que data do início do século XIII, entre o bispo e a Ordem dos Frades de Évora sobre a capela de São Miguel. E essa questão é uma questão importante porque, no fundo,
significa que há um espaço que o bispo recusa que tenha o estatuto de igreja paroquial, portanto, que é a Capela de São Miguel, recusa, devido à proximidade até da própria Sé, que recusa que seja paroquial, ou seja, que esta capela não pode fazer as funções de igreja paroquial. E aparentemente este acordo vem na sequência de um conflito anterior, já que este acordo é chegado, ou digamos, um ponto de chegada depois com a intermediação do arcebispo de Compostela e do rei. Portanto, significa que é algo que vem das décadas anteriores, é algo que nós não sabemos quando começou, mas significa para todos os efeitos que há um espaço de culto, que é a Capela de São Miguel, e que há um outro espaço de culto, que obviamente o bispo chama seu, e cuja proximidade coloca problemas para a igreja que está a existir sobre a posse do bispo. E, portanto, estamos a falar, obviamente, de espaços, hoje em dia, para nós, quase contíguos, olhando para o espaço onde está a Capela de São Miguel, mas que, no fundo, significa que há diferentes espaços de culto. Isto depois liga-se com a questão que nós iremos ver um pouco mais adiante, mas acho que já estou em 20 minutos, mas vou tentar não demorar mais, que é a componente depois da arqueologia. Por outro lado, também gostaria de chamar à colação, nesta reflexão, a questão de que data de 1206, uma outra que não tem a ver com Évora, tem a ver com Montemor, mas em 1206 há um acordo, um novo acordo entre o bispo e o cabido sobre a distribuição de bens, e é falado nesse documento que existe uma igreja em Montemor, fundada pelo Dom Paio, e que esta igreja fica dividida também entre 2/3 para o bispo e 1/3 para o cabido, que é a distribuição normal, mas o que me interessa aqui é, no fundo, a noção de Montemor muito próximo, relativamente próximo, e da existência de uma igreja fundada pelo mesmo Dom Paio, a quem, na verdade, alguns autores acham que é o responsável pela fundação de uma igreja em Évora, ou a primeira igreja onde, no fundo, teria havido culto. E essa igreja, portanto, teria sido fundada ainda na segunda metade do século XII. Embora, na verdade, o foral de Montemor seja mais tardio. E, portanto, isto só nos dá uma ideia da questão da criação de espaços de culto, mesmo em zonas adjacentes a Évora, o que é normal. Portanto, a documentação que continua sucinta, ainda no último testamento do Sancho I, mais uma vez, menciona doações tanto ao bispo de Évora como ao mestre de Évora. O bispo continua, mesmo ainda em 1210, a ser completamente, por aí dizer, digamos, subalternizado face aos freis. Os freis de Évora, o mestre de Évora recebe 5.000 maravedis, o bispo apenas 2.000, mas também é verdade que o mestre de Évora era só um e os bispos eram muitos, e portanto tinha que distribuir pelos vários bispos. Mas, para todos os efeitos, continua realmente a haver aqui um mecanismo do mestre de Évora, que na verdade só se muda e só reequilibra ou só reequacionado quando a ordem recebe avis e é de certa maneira quase, eu não digo obrigada, mas digamos que é convidada a mudar-se para avis, não irá fazer realmente esse. E portanto, isto significa para todos os efeitos, e a documentação que eu gostaria de realçar esses aspectos é, por um lado, a clara militarização da zona de Évora na segunda metade do século XII, o que também tem a ver, de facto, com todo o contexto, que não vale a pena agora aqui estar a equacionar, mas a existência de uma capela de São Miguel, essa, não sei até que ponto, inclusive não mais precoce do que a própria constituição de um templo sobre a égide episcopal, até porque nós não sabemos até que ponto é que o bispo estaria ou não presente na diocese. Não é, obviamente, por ser testemunha dos documentos terrestres que nos indica seja o que for, porque isso não nos indica nada, mas, na verdade, inclusive, não sabe até que ponto é que essa precocidade de São Miguel poderia ter existido sobre outro lugar de culto, mas, de qualquer maneira, depois, a partir, sobretudo, dos anos 80, a menção clara a um espaço de culto cristianizado, e esse sim já entregue ao bispo.
E a verdade é que, por exemplo, o livro das lembranças nos diz que o Afonso Henriques tomou Évora aos sarracenos e fez a sé desse logo. Mas isso, o fazer a sé desse logo, no fundo, é a restauração. É a criação de um bispo, não significa, obviamente, que tenha feito a sé no sentido físico do termo. Portanto, mas restaurar não significa construir. Dito isto, obviamente, que sendo a documentação lacunar, a questão é o contributo da arqueologia. Portanto, aqui, claramente, eu entro numa área que não é, como costuma dizer hoje em dia, a minha praia. E, portanto, permitam-me só retirar algumas ilações daquilo que eu conheço. Como sabe, o Idrissi diz de Évora que a Évora tem uma sé catedral, uma mesquita catedral, desculpem, na verdade, existe toda esta lógica de defender que, tendencialmente, os espaços de mesquita tenderiam a ser cristianizados e transformados em sé. Obviamente, em alguns espaços nós sabemos que isso aconteceu. A questão é não tomar isso como uma regra absoluta, porque, obviamente, os espaços não são todos iguais. E aqui, nesta componente, eu gostaria apenas de realçar algumas questões, nomeadamente alguns dados que as escavações em redor da zona do museu têm permitido. Existem realmente algumas teses que têm, e alguns artigos que têm tratado essa zona, nomeadamente, eu referia da Vanessa, do Zé Santos, que têm tratado essas zonas, mas uma das ideias que parece deduzir-se de algumas dessas escavações é a existência, o facto de ser encontrado um conjunto significativo de sepulturas na zona do museu, nomeadamente duas, parece-me, islâmicas, uma de uma criança e depois um conjunto delas ligados ao que diz uma elite militar. Estamos na zona do museu, portanto hoje completamente adjacente à sé, não propriamente junto à Capela de São Miguel, é tudo muito próximo, mas não é a mesma coisa. E o que é que isso nos poderá questionar sobre a existência de uma necrópole que, a meu ver, não deve ter nada a ver com a questão da sé tal como ela está hoje. Portanto, a necrópole a existir não está ligada àquele templo que ali está hoje, mas poderia estar, na verdade, ligada a outro templo que se localizaria noutro espaço, nomeadamente no espaço do que hoje é a Biblioteca Pública. É óbvio que, mais uma vez, os autores oscilam e realmente, são as teses mais recentes, não afirmam essa continuidade. Não esqueçamos também que, para todos os efeitos, que esse espaço que hoje é um museu e que outrora foi o paço arquiepiscopal, mas que outrora, na minha opinião, terá sido também um espaço de habitação dos capitulares antes da junção das mesas e mesmo no período imediatamente posterior à criação das mesas. Ou seja, é um espaço que é ocupado desde muito cedo, antes digamos, da completa secularização do cabido, por eclesiásticos. E, portanto, essa proximidade também poderá ter presente essa questão dessa necrópole. Dito isto, e para só ressalvar algumas ideias, o que é que eu gostaria aqui de ressalvar mais de questões do que propriamente de afirmações. Por um lado, obviamente, aquela questão que eu disse no início, nós estamos numa zona relativamente pequena, que é a zona, digamos, mais alta de Évora. E quando nós discutimos, se esquecermos a ideia de que terá havido um templo prévio nas Portas de Moura, no fundo, o espaço sobre o qual todo este questionário se coloca é um espaço relativamente restrito. Sabemos, por outro lado,
que terá existido uma mesquita aljama, mas cuja localização também não é clara. Sabemos que São Miguel, a Capela de São Miguel, é relativamente precoce, ou pelo menos tão precoce como qualquer outro espaço de culto. Porque quando em cerca de 1200 se discute, parece discutir-se. Aliás, o que se parece discutir é que São Miguel age como igreja paroquial. E se age como igreja paroquial, significa que tem espessura temporal suficiente para ter agido como tal. E, portanto, há, pelo menos, essa espessura. E significa, para todos os efeitos, que a agir como igreja paroquial, agiria sobre essa parte central do que é a zona áulica de Évora. No entanto, nós não sabemos quando este conflito começou, mas sabemos que no início do século XII, no início do século XIII, cerca de 1200, portanto, muito ligado à constituição das mesas, o bispo é capaz de reivindicar que São Miguel deixe de exercer essas funções paroquiais. Ou seja, já tem essa capacidade de acordar que São Miguel deixe de exercer essas funções de igreja paroquial, o que significa que está a chamar essas funções paroquiais a outro espaço de culto. Isto não significa que não haveria já outro templo, mas na verdade podia significar que o bispo não tinha essa veleidade, nem essa capacidade de articular ou de reivindicar. Por outro lado, o facto de nós nos mantermos num espaço que é o espaço áulico, o espaço central de Évora, significa para todos os efeitos que, independentemente desta sé ou da anterior igreja se ter justaposto ou não à mesquita, o que me parece, sobretudo, de realçar é que o espaço de poder era aquele. A questão não é, propriamente, se justapõe por cima, se a cristianização se faz exatamente por cima ou se faz ao lado. A questão é que a cristianização faz naquele espaço, que é o espaço central da Évora romana, da Évora islâmica e da Évora cristã. Portanto, a lógica espacial do poder, seja o poder militar, seja o poder religioso, permanece no mesmo sítio. Portanto, mais importante do que a questão da existência de uma continuidade física completa desses dois mundos. Por outro lado, obviamente, a questão de que essa criação desse espaço religioso tinha que estar também ligado a outra questão, que era a própria, por um lado, a evolução do espaço militarizado, o chamado Alcácer Velho e o Alcácer Novo, porque há um Alcácer Novo, que aliás é hoje onde está mais ou menos o Palácio Cadaval, é isso que em princípio se situa, mas também a própria reorganização que a conquista cristã terá inserido no próprio espaço urbano, ou seja, no próprio espaço habitacional. Porque obviamente estamos a falar de uma zona áulica, mas que era um espaço habitacional. Aliás, as escavações têm permitido perceber que havia habitações, algumas delas que terão sofrido reorganizações durante o período final islâmico e depois com a transição para o período cristão. Até porque, na verdade, quando gradualmente o bispo se vai instalando e se instala neste local, seja pela construção de uma igreja que não coincida com a atual sé, seja depois com a construção da atual sé, o bispo não, desculpe a expressão, o bispo não vive apenas da sé. A instalação do poder episcopal implica a incorporação de espaços adicionais, seja para os eclesiásticos, para os clérigos que vivem com ele, e nesse caso, em particular, nomeadamente antes da secularização, seja para ele próprio. Portanto, tudo isto obriga, com certeza, uma reordenação do espaço dentro desta zona áulica de Évora, que obrigatoriamente se consagrará pela reorganização também do espaço habitacional. E, portanto, nós pomos a ênfase na questão exclusiva do espaço de culto, mas, na verdade, a instalação do poder episcopal implicava mais do que o espaço de culto, porque implica, na verdade, transpor consigo o conjunto capitular, o conjunto do bispo, que possivelmente nas primeiras décadas da segunda metade do século XII não estariam lá, até porque nós realmente não temos essa notícia, mas na verdade quando em 1200 eles criam as mesas, eles referem um cabido completamente organizado, com o nome de todos os códigos, com o nome de todas as dignidades, o que significa que houve, na verdade, uma prévia organização desse cabido, depois da constituição das mesas.
E, portanto, significa que, embora nós, como eu dizia, coloquemos a ênfase no espaço religioso e no templo, a verdade é que a criação de um espaço episcopal implica muito mais do que o templo. Implica, na verdade, a reorganização desse espaço, porque implica a entrada de um espaço para o bispo, de um espaço para o cabido, e, portanto, implica, na verdade, alterações nesse espaço. Eu espero, tendo em conta que a documentação não me parece que nos possa dar muito mais, embora, obviamente, seja sempre passível reorganizar questionários, eu espero que a arqueologia nos possa dar mais, está aqui a Susana à minha frente, que nos possa dar mais e que realmente deveria haver umas intervenções bastante que seriam bem-vindas naquele espaço, inclusive até dentro do espaço da própria Sé, desde que a gente consiga convencer alguém. Portanto, muito obrigado e portanto, não trago muitas novidades, mas era esta